Hoje a gente vai falar desse tema, dessa pergunta, desse questionamento que sempre vem a gente, se é necessário um ponto físico para começar a advogar ou para ingressar em nova área. Tu pode estar advogando em outras áreas e aí tu quer estender para outra tua área de atuação. É necessário ter um ponto físico para estender a minha área de atuação. Eu vou precisar distinguir esse ambiente. O que eu preciso para iniciar a minha atividade, o que é essencial que eu tenha em acesso, em mãos, para poder construir a minha advocacia de forma sólida e caminhar aí para a estabilidade, né, profissional e financeira. Quando a gente fala desse tema, sobre a necessidade ou não de um ponto físico, antes da gente falar dos requisitos que são necessários para tu identificar quando tu vai investir, porque às vezes, é necessário, mas em que etapa? Às vezes não é na etapa inicial, às vezes é numa etapa secundária, às vezes é num momento mais à frente, depois que tu preenche algumas metas, alguns alcances de performance, alguns alcances de mercado mínimo para tu poder investir nesse valor. Ele não vem no primeiro momento. Tem momentos adequados para cada investimento e também, às vezes, ele nunca vai se fazer necessário. A gente vai falar sobre isso agora. Mas antes disso, eu quero que vocês avaliem bem quando vocês pensam sobre se é necessário ou não um ponto físico para ser justo, para que tu possa caminhar com qualidade, segurança, sem colocar uma corda no pescoço, porque esse tema ele acaba mexendo muito com as nossas expectativas e sentimentos. Como assim? Quando a gente fala sobre a necessidade de ponto físico, olha, no teu negócio aqui, nessa tua atividade de advocacia, tu precisa de um ponto físico. Algumas pessoas ficam felizes com isso, tá? Elas ficam felizes, por quê? Porque ela já imaginou o escritório dela como ia ser. Ela já imagina, é bom, é gostoso imaginar, as paletas de cor. Eu não tenho essa pegada, mas eu sei que muitos de vocês têm. O meu sócio tem, por exemplo, ele gosta desse negócio de pensar no layout, na arquitetura, no conforto. Isso é uma coisa que é mais própria dele. Já eu não ligo tanto para esse ponto, mas ele liga. E também a gente vai falar sobre se é importante ou não, se eu estou certo, ele está errado, se ele está errado, se ele está certo, eu estou errado. Enfim, ou se eu estou certo, ele está errado, a gente vai falar sobre isso. Mas a grande questão é que muitos de vocês guardam um sentimento em relação a isso, porque é uma expectativa, é um sonho de estruturar a tua atividade, né? Às vezes é um símbolo para ti, aquele escritório, aquele passo, aquela imagem e estrutura. Então é algo que te mostra, que te dá ali cheguei aonde eu queria chegar. E isso guarda muitas coisas. Então muita gente, se eu falar, olha, tu não precisa de ponto físico, não é necessário, ele vai ficar um pouco entristecido, né? É outro tipo de pessoa, vai ficar um pouco entristecido porque ele queria construir aquele escritório, ele queria construir aquilo que ele imaginava, então ele gastou tempo, energia, sentimento para pensar naquele escritório e no ponto físico dele, quando eu falo não precisa de ponto físico, ele fica chateado. E outras pessoas vão ficar felizes porque ela vai conseguir materializar, se imaginar já na atividade, já dentro daquela sala, pensar na logo, pensar em tudo isso, é algo gostoso, algo bom. Então, tu tem que fazer esse exercício de imaginação, principalmente para onde tu quer ir, né? Aonde eu quero estar, como eu quero trabalhar. Tu tem que te imaginar para que tu possa organizar os teus passos para alcançar aquilo, né? Aí tem uma das nossas colegas aí que a gente tem parceria, por exemplo, ela sempre quis ali o escritório dela, e antes dela fazer esse investimento no escritório dela, a gente conversava sobre, vocês vão ver esses requisitos, vou contar a história dela para vocês, mas o escritório dela está lá estruturado do jeito dela, do jeito que ela imaginou, do jeito que ela tinha construído antecipadamente, e aí organizou, tá lá, conseguiu. Agora a gente vai falar sobre se é necessário ou não é necessário, e quando é necessário, quando se faz necessário, se é desde o início, se é numa fase posterior, intermediária, a gente vai falar sobre isso agora. Mas eu quero que vocês analisem primeiro essa questão do quanto isso é importante para vocês, o sentimento de vocês em relação a isso, e quando tu vai poder satisfazer esse sentimento, se houver necessidade, ou enfim, se tu quiser te dar esse luxo, vai depender muito. Tem pessoas que têm um perfil de, eu tenho que sair de casa para poder trabalhar, eu tenho que, não consigo trabalhar de casa. Tem pessoas que já, eu prefiro trabalhar de casa. Então são costumes, são modos, são características pessoais de cada pessoa, mas não é isso que vai ser definidor quando a gente estiver falando de projeto, de empresa, de negócio, de escritório de advocacia, de atividade de advocacia. E quando eu falo escritório, lembra, não estou falando de sala comercial.
estou falando da atividade de vocês e como vocês se organizam para prestar um serviço ao cliente de vocês. Então, o escritório são vocês, é uma empresa individual e a característica dela é a organização e o objeto, o produto que vocês podem, o serviço que vocês podem prestar. Então, tu em si tem que ser analisado dessa forma para tu poder avançar como empresa, né, como advogado, a mais à frente e organizar teus passos. E quem caracteriza o primeiro passo que vocês vão analisar se é necessário ter ponto físico ou não. Aqui eu já dei uma cola porque esse vídeo deu uma ele deu uma quebrada aí, a gravação acabou interrompendo, eu tive que parar e retornar. E já está aqui a cola para vocês do que a gente vai ir a preencher, que é a persona. A persona é o primeiro requisito, é a primeira análise que eu vou fazer para saber se eu tenho que ter ponto físico ou não. E quem é a persona? A persona, gente, existem outros nomes, tá? Em relação à persona. Existe a persona, avatar, buyer persona. São nomes que vocês vão encontrar quando forem estudar a captação de clientes. Ou seja, quando forem estudar o marketing, vocês vão acabar encontrando bastante esse nome durante essa trajetória de aprendizado e engajamento para o negócio de vocês funcionar. E todo negócio, ele é direcionado a alguém. Ele tem um público-alvo. E o público-alvo, ele é caracterizado por essa persona, por esse avatar. Então, ele que vai ser definidor se tu vai precisar de um ponto físico ou não. Ele é o primeiro requisito para saber se aquilo ali é uma necessidade, uma essencialidade, é fundamental para o negócio funcionar ou não. Por quê? Se a pessoa tem a característica, se o público-alvo que tu quer alcançar, e olha como isso é abrangente, olha como a gente já vai afunilar para chegar até onde a gente quer com vocês, né? Até instrumentalizar esse conhecimento. Mas em forma abstrata, primeiro, eu preciso que vocês vejam a diversidade do público-alvo. Porque, por exemplo, a advocacia, a gente já falou isso aqui em outros vídeos, vai comentar sobre isso aqui também, ela é plurima, gente. A gente está falando do Brasil inteiro, de características diferentes, de objetos e serviços diferentes. Então, quando vai prestar um serviço para alguém que não tem afinidade com o meio tecnológico, não faz compra online, alguém que não faz chamada online, alguém que não é acostumado a utilizar o celular de forma comum, sem que aquilo seja um obstáculo, eu pensar em um negócio de advocacia sem o ponto físico, eu acabo dificultando a vida dessa pessoa, a vida do teu cliente, porque ele precisa normalmente se direcionar até o local. E quando eu penso nisso, não é o meu nicho, não é a minha área de atuação, mas, por exemplo, se eu fosse pensar em um negócio para previdenciário, se tratando de benefícios, exemplo, como aposentadorias rurais, aposentadoria urbana, com requisitos de aposentadoria, em que a gente tem ali o termo idade como relevante. A maioria, a regra, a gente não trabalha sob regime de exceção. Quando tu constrói o teu processo, tua organização, a tua atividade, tu vai avaliar em regra como é a característica do meu cliente, para que eu possa deixar sólida a minha atuação e o meu alcance até ele. A forma de falar, a gente já falou sobre linguagem aqui, né? Muda quando, dependendo do público. Então, se eu preciso de ponto físico ou não, a variação dessa necessidade emergente inicial vai depender da característica do meu cliente. Ele é acostumado a resolver as coisas por celular? Se sim, ótimo. Se não, eu vou precisar de um ponto físico. Ele é acostumado, ele usa celular todo dia, está com o celular do lado, faz chamadas ao vivo pelo Zoom, por outros aplicativos. Ele tem costume, o público-alvo, ele tem o costume de utilizar o computador de forma comum. Pronto, isso já diz que eu não tenho tanta necessidade de ponto físico, porque ele já está acostumado com o computador, com utilizar essa ferramenta de atendimento online, ao vivo. E isso foi majorado e impulsionado muito durante o período pandêmico, né, pessoal? Porque a gente não poderia circular de forma ali à vontade, né, sem se colocar em risco, sem colocar várias pessoas em risco. O que aconteceu? Todos os serviços que foram possíveis foram transferidos para a modalidade online. Então, a gente tinha atendimento médico online, atendimento nutricional online. Isso era uma grande discussão em todas as áreas de profissão. Psicologia, terapia online. Tudo foi transformando e as pessoas ganharam essa similaridade. E esse ganho de afinidade com atendimentos ao vivo, com atendimentos online, ajudou demais a abranger, né, o negócio da advocacia, a abranger pessoas, a trazer pessoas para essa afinidade do meio virtual e assim a gente foi beneficiado porque muitas pessoas ganharam essa similaridade e a gente foi diminuindo cada vez mais a necessidade de um ponto físico. E a tecnologia ela faz isso,
por todos os escritórios, por todos os negócios. Hoje, grande parte, grandes problemas estão no excesso de estabelecimento, empreendimento com estabelecimento enorme, que antigamente era necessário. Se a gente for pensar, por exemplo, em advocacia, em bancos, eles precisavam de arquivos gigantescos. Tinha prédio só para arquivo. Hoje não precisa mais, porque está tudo digitalizado. Então a necessidade, o que eu vou fazer com essa sala enorme? Tá entendendo? Então isso foi diminuindo a necessidade de estabelecimento físico, porque o estabelecimento virtual, a gente precisa de terabyte, a gente não precisa de metro quadrado mais. Tá entendendo como funciona o jogo? Então a grande questão, a primeira análise é se eu preciso de um ponto físico? Depende, quem é a persona? Quem é o teu público-alvo? E quando a gente vai afunilando isso, por exemplo, para a área trabalhista, se tu pensar na área trabalhista, tem empregadores, né? Tem empregados. São os dois polos de atuação que tem público, já denotam uma diferença grande entre essas duas pessoas, tá? Essas duas funções, esses dois tipos de trabalho, esses dois tipos de contato. Já existe uma diferença aqui, uma distinção. Porém, dentro da área de trabalho, de empregadores também, tá? Existem diversidades de negócios, diversidades de funções. Ou seja, dentro da área de trabalho empregado, existe uma infinidade de funções. E dentro dessas, algumas pessoas têm familiaridade, têm afinidade com a tecnologia e não vão precisar de ponto físico para ser atendida. Algumas dessas funções vão preferir ser atendidas pelo meio online, pelo meio virtual, porque vai economizar trânsito, vai economizar diversas situações. A gente no escritório já fez atendimento em São Paulo, Floripa. Isso possibilita que a gente vá abranger outros estados, né? A gente vai abranger em todos os estados, vai podendo ingressar no mercado de forma online. O cara nunca vai visitar meu escritório. Por quê? Porque ele está em outro estado. Eu vou botar um escritório lá para atender ele? Não precisa, eu boto no ambiente virtual. A gente consegue operacionalizar isso. E aí todo atendimento é feito de forma virtual, envia o documento. Quando a gente entra com o processo do trabalho, tem lá, a gente quer juízo 100% digital ou não. A gente tem uma discussão sobre isso, a gente já falou sobre juízo 100% digital aqui, né? Advocacia 100% digital. Essa aula da advocacia 100% digital, se ela não for disponibilizada, ela já vai ser. Mas ela dá grandes spoilers sobre essa necessidade de ponto físico ou não. Né? Ela já traz ali muitos fundamentos em relação a isso. Porque muitos desses clientes, como eu dou o exemplo lá, a gente consegue fazer o atendimento 100% online, então não preciso, né? A procuração, faço atendimento e via a procuração, ele assina, manda foto, manda print, acabou. O restante dos documentos já são digitalizados de forma natural, manda foto, a gente conversa, faz um atendimento online. Mas todo mundo vai poder viver essa operação? Não. Porque depende do público que estiver atendendo. Nesse caso, por exemplo, era um professor, tá? De educação física. Então, a gente pôde atender ele, tinha essa familiaridade com a ferramenta, com o atendimento online, pronto, resolvido. Entendeu? Agora, todos vão poder fazer isso? Não. Vai depender do público que eu estiver atendendo. E aí, se eu precisar de um ponto físico, não necessariamente ele precisa ser imediato, ele precisa ser próprio, ele precisa ser alugado de inicial. Por quê? Porque, por exemplo, dentro da nossa área, dentro da área trabalhista, o que a gente tem? A gente tem basicamente 2 contatos presenciais, quando são pessoas que não têm essa familiaridade com atendimento online e atendimento ao vivo. Por que 2 contatos presenciais? Para tomar a narrativa dos fatos, assinar a procuração, né? Pegar ali os documentos, tomar a narrativa de forma presencial e, posteriormente, para ir para a audiência, para fazer a audiência. Ele vai fazer de forma virtual, mas vai fazer do teu escritório, vai fazer da onde tu estiver. Pode ser um café, pode ser a casa do advogado. Gente, eles já vão se sentir confortáveis com aquela estrutura. Já vão se sentir bem atendidos com aquela estrutura. Muita gente pensa no escritório próprio como forma de agregar valor ao seu serviço. A gente entende essa estratégia. A gente não ignora essa estratégia. Mas entender essa percepção de valor, tem momentos que ela vai se tornar um excesso desnecessário. Por quê? Porque ele já vai entregar o resultado, ele já vai assinar a procuração e o contrato de honorários. O que faz o cara assinar a procuração e o contrato de honorários? Muitas das vezes vocês acham que está na percepção de valor, mas a percepção de valor não vem só de iluminação, de lustre, de paleta, de organização ali física. Ela vem da forma como tu trata ele. Se tu te dedicou a estudar a persona, tu sabe as características dele, tu já vai conseguir criar uma ligação. Isso vai trazer uma percepção de valor. Se tu dá o tratamento correto para o problema que ele está te trazendo, fala, olha, eu sei o tratamento é esse, as etapas são essas. Isso dá percepção de valor também. Não é só imagem. O que tu acha? A gente tem muito sofismo quando a gente fala em relação
A advocacia. Ah, tu vê um advogado com carro, tu vê um advogado sem carro. Ah, tu vê o advogado com terno, o outro sem terno. Ah, tu vê um escritório, o que que tu vai preferir? Não é assim que se escolhe advogado. Não é assim que o teu cliente escolhe advogado. Isso é uma fantasia. Por que uma fantasia? Porque a grande verdade é que a advocacia não é uma compra de impulso. A pessoa pesquisa. Hoje o cara vai jogar no Google. E essa situação não vai acontecer nunca na vida dele. Isso não vai distinguir. Se isso fosse distinguir a tua atuação, aí a galera ia ficar investindo valor para ganhar mais caro. Só que chega um momento que aquele valor que tu investiu, o teu cliente não pode te retornar. Ele vai retornar até um dado patamar. Então é matemática. Mesmo que ele enxergue mais valor, ele vai pagar até onde ele pode. Né? Ah, enxergo muito valor nesse produto, enxergo muito valor nesse serviço. Posso pagar? Não, acabou. O que tu vai fazer com isso? Entendeu? Então, essa é a grande questão. Não é uma compra de impulso. O que é compra de impulso? Desculpa se eu passei rápido, né? Só falei. Compra de impulso, pessoal, é aquele momento, por exemplo, que tu tá com fome. Tô com fome. Por que vocês acham que na frente da faculdade tem um monte de coisa de lanche? Né? É carro de lanche, uma lanchonete na frente. Vale a pena pagar aquela lanchonete mais caro em vez de pagar uma, 2 quarteirões depois que teria um aluguel mais barato? Vale. Por quê? Porque a pessoa com fome, ela não quer andar 2 quarteirões, ela quer comer na hora. E ela viu o hot dog na frente dela, ela vai lá e vai comprar o hot dog. Porque ela está com fome. Então, isso é uma compra de impulso. Existem diversas compras que são feitas por impulso. A advocacia não é uma delas. Né? Há uma pesquisa, há um aprofundamento. E outras, se tu quer te diferenciar de alguém que existe muito, um número de advogados grande, né, no nosso país, a gente tem mais universidades do que o mundo todo reunido em relação a faculdades de direito. Então, se reunir todas as faculdades de direito do mundo, ela não bate o número de faculdades de direito que tem no Brasil. Então, a gente tem uma quantidade excessiva de advogados e de pessoas que estão no ambiente acadêmico. Olha, se a gente já passou há tempos, né? Acho que já faz uns 4 anos que a gente já quebrou a casa dos milhões de advogados e advogadas. Quando a gente quebrou essa escala, pense que também existem pessoas que fizeram a graduação de direito, não tem a OAB, tá? Não fizeram a prova da OAB, não tem a lista, esse registro acima da OAB. Essas pessoas que fizeram a graduação, elas estão no ambiente acadêmico e conhecem outros advogados que porventura foram das suas salas e tudo mais. Então a gente tem contato direto com vários advogados. O que vai fazer tu te diferenciar deles? A tua competência, o teu estudo, o teu trabalho em reconhecer e estruturar o teu negócio de forma organizada para que o cliente saiba que ele, sendo atendido por ti, tu vai entregar um tratamento para resolver o problema dele. Não vai ser estrutura física. Agora, se o teu cliente necessitar, as características dele exigirem que tu tenha um escritório inicialmente, aí tu vai colocar. Isso é necessário para a advocacia trabalhista? Com certeza não. Com certeza não. Já fiz atendimento e eu vou dar o exemplo aqui, por exemplo, desse estúdio. Por que agora a gente tem um estúdio próprio? E antes, por exemplo, quando começamos o curso online, não tinha o estúdio próprio. O que tornou a necessidade de estúdio próprio? Na fase inicial, não era necessário. Nessa necessária, depende, a gente vai fazer a análise aqui, eu vou explicar para vocês. Mas a grande questão, que eu quero que vocês enxerguem, é que a advocacia, gente, ela é plurima. Ela não existe um personagem, um avatar, uma persona, um advogado travestido, fantasiado, que é aquilo, olha, quanto o advogado ideal. Quanto mais te aproxima dele, mais tu tá certo. Por que isso não existe? Porque isso seria se a gente falasse de uma advocacia, de um modelo, de um tipo de processo. Só que mudou o público de atuação, mudou o público que tu vai tentar alcançar, mudou as características que tu tem que ter, mudou as características que tu precisa obter para alcançar ele de forma eficaz e contínua e de forma sólida. Então, transitar, por isso que é importante tu estudar a tua organização, o teu escritório, estudar a tua atividade, o teu posicionamento, porque é isso que vai fazer tu transformar as tuas características em prol de alcançar aquele cliente que tem uma característica própria. Então, o cliente de trabalho é diferente do cliente de criminal, o cliente de trabalho dentro da área trabalhista, a gente tem uma é infinito. Por que é infinito? Porque amanhã pode nascer uma profissão nova, uma função nova, e isso vai acontecer. A gente tem uma dinâmica social de vida muito grande, então aparecem funções novas, aparecem formas de trabalhar nas mesmas funções de forma diferente. A gente teve home office, a gente tem tudo, vai mudar tudo. Tem profissões que eu nem funções que eu nem tenho conhecimento sobre, porque é muita função divergente. Então, se muda isso, muda as características do que é da necessidade do meu cliente, do que ele precisa. E se muda as características da necessidade dele, vai mudar as características do meu negócio, do que eu preciso para atender ele de forma eficaz.
Então eu não posso querer me colocar dentro de um personagem, porque a advocacia é plurima. Por isso que eu fico revoltado, chateado e entendo que há uma certa ignorância quando as pessoas vêm cobrar requisitos dos meus alunos, vêm cobrar requisitos da advocacia, vêm cobrar falar sobre o advogado tem que ser assim. Não tem que ser nada. O advogado ele tem que construir o negócio dele. Tá? E hoje, cada vez mais, antigamente era mais difícil. O advogado estava completamente, o escritório estava completamente associado ao nome daquele advogado. Então, se o advogado falecesse, se o advogado ficasse doente, se o advogado ficasse doente, o escritório ia embora junto. Hoje em dia, não há necessidade mais de associar tanto o nome dele. A organização, a forma como trabalha o cliente passando pelas mesmas experiências de forma constante, ele não quer saber do nome do advogado. Até porque vai estar lá os sobrenomes e tudo mais. Isso vai carregar valor? Vai. Ele não sabe quem é aquela. Às vezes não sabe. No nosso escritório tá lá o meu nome, tá lá o sobrenome, mas muitos dos meus clientes não me conhecem, eu não conheço muitos dos meus clientes, pronto, acabou. Então já não está mais associado. Então aí eu preciso virar um personagem? Não preciso. Porque depende de quem eu vou alcançar. E outra, existem características, a gente já falou isso em relação à linguagem, quando a gente estava falando sobre que linguagem tu vai usar para alcançar o teu cliente. Tem uma coisa muito importante. Existe um fundamento, sim, de eu me assimilar, eu ficar mais próximo do meu cliente, criar confiança e laços, me aproximar dele, não estar tão distante. Né? Não é, tem essas brincadeiras, o advogado trabalhista ele é desleixado, não sei o quê. Não é, né? Eu entendo, mas a grande questão é porque, e o que é bastante preconceituoso, mas a grande questão é que a gente tem uma teoria, a teoria do espelho. Né? Se eu consigo me enxergar em ti, eu tenho mais facilidade de ser alcançado por ti. E isso é muito verdade, isso é muito doido, porque as pessoas, eu fui dar uma palestra no primeiro semestre outro dia, eu já devo ter contado essa história aqui, e chegando lá eu falei que não precisava utilizar terno, que eu usava muito pouco terno no escritório, eu não lembro da última vez que eu fui atender de terno. E as pessoas falam, mas e a ética? Eu falei, calma. Ética é valor, gente, não é vestuário. Quer dizer que se eu não tiver com aquela roupa, eu sou uma pessoa menos ética, não faz sentido. E outra, e aí eu propus um desafio que eu proponho a vocês e proponham a todo mundo que vier falar esse tipo de besteira para vocês. Tem que estar o terno, eu falei, atende, eu quero ver tu atender. Eu quero ver o desconforto que tu vai sentir quando tu for atender uma pessoa e estiver com uma gravata que era o salário dela, mensal. Porque às vezes ela recebe menos que o salário mínimo e o valor da tua gravata é o valor do salário que ela recebia. Ela não vai se sentir confortável na tua presença e nem tu, eu acho que vai conseguir se sentir confortável. Agora, uma coisa é certa, eu preciso então me modificar, mudar o personagem, fazer um personagem? Não. Por quê? Porque se fantasiar faz com que tu não seja genuíno. Então, se costumeiramente tu tem esse tipo de investimento, é uma coisa que tu gosta, é uma coisa que te sente à vontade, estar à vontade é melhor do que estar fingindo. Tá entendendo? Então, existem fundamentos para a gente tentar descaracterizar aquele advogado que foi pensado com a oralidade muito forte, com a presença imponente, né? Existe essa característica, mas a gente não precisa se sustentar nessa característica porque a advocacia é plurima, ela é diferente. Tem advocacia que não dá. Aí um dos alunos, quando eu contei essa história, ele falou, professor, fiquei sabendo do advogado de agrário, que ele chegou lá no âmbito rural, todo de terno, não conseguiu contar. No outro dia ele veio mais tranquilo, ele conseguiu conversar, ele me contou essa história. Eu falei, é um ótimo exemplo. É exatamente a situação de quando for atender pessoas que ali estão colocadas na situação de hipossuficiência financeira, de trabalho irregular. Então, quando tu vai fazer esse tipo de atendimento que carrega um grande sentimento, uma grande resposta, pessoas que estão endividadas porque estão em um contrato ilegal, um contrato irregular, é difícil, mas se é o teu jeito, tu não vai te sentir não à vontade. Agora eu já tenho um perfil de alternar o meu, às vezes eu quero estar de terno, às vezes eu não quero, às vezes eu quero sair dessa forma e depois eu mudo para essa. Então assim, o mais importante é tu não procurar te fantasiar porque não precisa. Não precisa. E a tua organização que tu vai fazer para alcançar teu cliente não vai estar na estrutura física. A estrutura física, quando ela vai ser necessária? Né? E aí a gente vai falar sobre ela já agora. A estrutura física ela é necessária quando o meu avatar me entrega, só que como eu falei para vocês, existem características objetivas e subjetivas. As objetivas, se o avatar, se a persona, se esse meu cliente, né, o meu público-alvo não está me pedindo
estrutura física, ele vai fazer o atendimento online, ele consegue me alcançar de forma online, eu não preciso de um ponto físico. Ah, mas eu vou ter que ter 1 ou 2 atendimentos com ele de forma física. Ok, a tua carta de cliente já não vai iniciar com 100 pessoas, pessoal. Não é assim que se inicia na advocacia. Tá? A nossa meta primeira, o que a gente entrega, é que vocês construam pelo menos um cliente por semana. Mas isso vai ser logo de imediato? Não, provavelmente você vai conseguir 2 por mês. Né? E depois que tu estruturar ali num prazo de 3 meses, em que o teu Google Ads, a gente vai ter uma aula só sobre Google Ads, já estiver organizado, tu vai conseguir fazer essa marcação. Aí, um por semana. Né? Eu estou tratando de patamares aqui, porque vocês se sentem confortáveis com valores mensais aí entre 10 e 30 mil, mas 7, 8, 9, 6, esses valores aqui já dão conforto para vocês irem buscar esses outros patamares através da continuidade de alcance de clientes, né? Então, tratando assim, vamos dizer, de uma métrica de 12 mil, a gente precisa de um cliente por semana. Um cliente por semana, tu precisa estar 24 horas no teu escritório? Não, tu precisa fazer o atendimento dele uma vez na semana, tu pode marcar e fazer esse atendimento organizado na casa da OAB, em outro lugar, pode ser na tua casa, ou em outro local que tu te sinta confortável, um café perto, um coworking perto. Então, eu preciso investir, estruturar e tudo mais? Não, eu posso simplesmente utilizar desses meios de locais, né? E para isso, eu lembro de uma história aqui, já tinha esquecido de contar, que muito me bugou a mente quando eu vi. E alguns de vocês vão ficar bugados também, mas outros vão ficar incomodados. Eu senti um certo incômodo inicialmente, eu falei, por que eu estou assistindo isso? Foi quando eu estava lá no TRT, eu tinha ido deixar uma carteira de trabalho, né, para assinar. Fui lá deixar a carteira de trabalho e saindo de lá ia pedir um Uber. Tô lá no TRT, eu falei, vou pedir o Uber aqui. Só que o TRT tá aqui, gente. Imagina que aqui seja uma praça, tá? A gente fica frente de uma praça aqui na nossa cidade, Belém. Então tem uma praça aqui e eu queria ir para lá. Ir embora para lá. Então se eu ficasse aqui, o Uber ia ter que dar a volta na praça depois. Eu falei, não, vou pedir o Uber dali. Da esquina que ele já vai logo para lá. Não vai dar mais essa volta aqui. Então eu peguei, fui lá para a esquina. Na esquina do TRT tem um bar. Um bar até famoso aqui de Belém. E eu fiquei lá esperando. Enquanto eu estou esperando, eu juro. Tinha um cara lá escrevendo, escutando o rapaz aqui escrevendo. Tinha 2 sucos, um salgado. Simplesmente ele falou, obrigado. Quando eu identifiquei, quando eu falei, o que está acontecendo ali? O rapaz estava fazendo um atendimento de uma reclamação. Pegou todos os documentos, pegou os fatos no papel, botou sua mochila e saiu andando. Eu falei, não tô acreditando não. Esse cara atendeu aqui no bar. Esse cara acabou de colher fatos e os documentos no bar. Obviamente restava a procuração ali, mas aquilo me explodiu a mente, porque eu falei, esse cara vai ganhar dinheiro. E ele fez isso aqui agora, pagando um suco e um salgado. Eu não acredito, eu fiquei com a mente assim. Por quê? Porque eu penso sempre em estrutura mínima de como iniciar um projeto pagando o mínimo possível para colher o retorno e a partir do retorno investir mais. Né? Porque aí eu tenho um feedback de mercado. Né? Construo ali o mínimo. Todos vocês, quando integralizarem mais o aprendizado, vão saber o que é MVP, vão saber o que é mínimo produto viável. Só que até eu que pensei em uma estrutura mínima, nunca pensei que poderia chegar nesse patamar. Porque, gente, isso me permite ajudar pessoas que estejam com papel e uma caneta na mão e no celular. Cara, sensacional. E a advocacia, como eu disse, é plurima. Tem pessoas que têm dinheiro para investir, tem pessoas que não têm. Então, eu preciso alcançar o máximo de advogados que possam fazer a advocacia receber valor e crescer. E quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, não estou acreditando nisso. Esse cara vai ganhar. E aí tem gente que vai ficar chateada, mas tipo, ele ganhou. E se ele entregou justiça ao cliente dele, acabou. E eu fiquei com isso, nunca mais esqueci essa história, tá? É isso que vocês vão fazer? Não, não é isso que vocês vão fazer. Não precisa ser dessa forma. Vocês podem ir para casa do advogado, podem ir em locais mais organizados, mais confortáveis, né? É ideal que seja. Não vou fazer no bar. Mas vocês entenderam que dá para construir o resultado, dá para organizar, até porque essa forma de organização, por exemplo, de pegar fatos à mão, isso denota mais tempo. Se a gente precisa de mais tempo, eu vou ter um uso maior do tempo quando eu poderia fazer num espaço menor, a produtividade é melhor. Quando eu consigo me colocar numa situação confortável, que eu vou digitar ali, já posso fazer a procuração na hora, já economiza de ter um segundo contato, entendeu? Ou faço a procuração antecipadamente, porque na verdade o primeiro contato ele sempre vai vir com vocês pelo WhatsApp. Então a pessoa vai vir pelo WhatsApp e tu vai marcar quando identificar que aquela ação é viável e rentável. E aí tu já pode preparar
até a procuração de forma antecipada. Então, tudo isso vai ajudar vocês se vocês organizarem a atividade. E vocês têm que procurar esses ralos. E como eu estava falando em características objetivas e subjetivas, quando é que se faz necessário, então, o escritório? A gente já percebeu que inicialmente não precisa, porque se tu vai fazer um atendimento por semana, né? Por exemplo, na fase quando tu está estruturando ali teu Google Ads, ele vai ficar estruturado, tu pode aumentar para mais do que isso? Pode, mas tu não precisa de um escritório próprio físico para estar lá todo dia. Porque o teu cliente vai perceber aquele, utilizar aquele espaço uma vez na semana. E o resto do tempo tu vai fazer o quê? Tu pode trabalhar lá. Tem gente que tem essa necessidade de sair de casa. Só que a grande questão é, vale tanto o investimento? Tu ainda nem testou, tu ainda está no processo de aprendizado e teste para ver se tu vai acertar tudo direitinho nas etapas. Né? Então, isso é importante. Então, não preciso inicialmente ter um ponto físico, mas se há um querer meu, e esse querer, por exemplo, eu vou caminhar para uma área que nenhum dos meus clientes quer atendimento físico, eu posso ainda querer um escritório? Pode. Mas os custos deles estarão em momentos diferentes, não na fase inicial. Eles vão estar na fase em quando eu já tenho o retorno do meu trabalho para pagar com o meu salário, por exemplo, né, que eu determinei ali, o valor do escritório para mim. Eu entendo que é para mim. Eu entendo que o valor que eu estou ganhando já tem que ser um valor que já está superando ali o valor de investimento, de custo, já está pagando tudo, está sobrando meu salário, do meu salário eu quero pagar um escritório para aumentar o meu conforto, que vai aumentar a produtividade. Então isso é importante. Agora, tu querer fazer isso desde o início é se auto-sabotar, não precisa. E você precisa pesquisar aonde estão os ralos. O que são os ralos do negócio? São aquelas questões, olha, cafezinho. Quando eu comecei, eu achava que tinha que ter café no escritório. Tem que ter café 24 horas, tem que estar o cafeteiro ali, café saindo pronto. Pode ir em todos os negócios. Parece que todos os negócios, esse negócio do marketing do café tem um negócio, é muito doido, porque todo mundo tem café. Mas tu vai ver que está basicamente parado. Quase ninguém pede, às vezes as pessoas têm vergonha de pedir. Poucas pessoas pedem o café. Né? Uma vez eu pergunto, quando eu estou falando isso, não é de sacanagem, não. Não é só pela percepção que eu perguntei para meus clientes. Como está o atendimento de vocês? Vocês indicariam? Tá? Já fiz essa pesquisa. E aí perguntei, vocês já viram aquele negócio? De 1 a 10, quanto você indicaria a nossa atividade, nosso serviço, nosso produto? Aquilo é uma espécie de pesquisa. Porque quando tu indica para alguém, eu estou indicando para alguém, pô, tu realmente está satisfeito com aquele produto. Então a nota que tu dá sobre indicar, né? Porque indicar coisa boa é mais difícil até quando tem um problema. Tem problema de falar, não vai. Mas quando é bom, para indicar, existe uma porcentagem. Eu esqueci o nome desse teste, mas já fiz esse teste, tá? Uma pessoa falou do café. Uma. Dentre todos os clientes que a gente tinha na época. Então, aquela pessoa, ela falou do café, mas tipo, tava perfeita. Ela deu 10, só que eu acrescentaria o café. Ou seja, não é tão necessário, mas a gente vai lá e coloca pelo visual, achando que vai agregar o valor, porque todos os negócios que a gente conhece, tem café, tem que ter café, se não tiver o cliente não vai ficar satisfeito. Pelo amor de Deus, quando entregar o resultado, o grande vínculo de tudo, de todos os negócios é resultado. Não tem negócio que se sustente sem resultado. Se ele não entrega resultado para os clientes dele, esquece, ele não vai ficar no mercado. Tem muitos amigos. Não vai ser teus amigos que vai sustentar teu escritório. Não vai ser tua família. Vai ser, um networking. O networking vai vir naturalmente a partir do momento que tu começar a criar resultado. E não é uma coisa que tu vai virar um chato, por exemplo. Então vocês apostam em estratégias de marketing que às vezes não tem o retorno que vocês imaginam, porque elas estão sendo faladas, vamos fazer networking, oralidade. Vai investir na oralidade. Você precisa se portar como? Gente, não é isso. Como eu disse, é plurima. Tem algumas pessoas que tem que ter? Tem. Eu não consigo enxergar a advocacia criminal sem essa eloquência de oralidade, se ela estiver, não é a advocacia criminal no todo, é se ela estiver dentro do tribunal do júri. Mas em outras, em que você pode roteirizar o que você vai perguntar e falar em audiência, esquece. Não precisa dessa oralidade que estão falando. Na advocacia trabalhista precisa da oralidade toda? Não. Vai precisar da oralidade em sustentação oral. É o momento mais atípico, mais excessivo. A gente está trabalhando com regras. O profissionalismo da tua atividade se trabalha com regras. E a gente, montando as regras e métricas, se a gente estiver dentro do patamar ali natural, a gente não escolher só a porcentagem específica, tu vai precisar muito pouco dessa oralidade.
essa é a grande ponto. Olha, advocacia do consumidor. Não tem nem oitiva de testemunha. Foi tudo documental quando eu advoguei lá. E o Salomão já me trouxe essa resposta, porque ele advogou antes na advocacia consumerista. Ele falou, não tem audiência. Oitiva de testemunha, extração de confissão. É tudo documental. Para que oralidade, então? Por que então o advogado está tentando se encaixar nesse perfil? Fantasia. Foi o que deram para ele, entendeu? Tinha que ser assim. E não tem que ser assim porque é plurima. Quando tu investiga, tu acaba aprendendo. Então tu vai procurar os ralos para ver se tu não está gastando em coisas que não estão te trazendo retorno. Então tu tem que pesquisar, porque sempre tem. Sempre tem. Só que, é problema se eu encontrar, eu tenho que me desfazer? Calma. Eu tenho que me desfazer do café. Não pode ter café, então não pode ter café no escritório? Claro que pode. Só que tu tem que analisar se é o investimento de agora, inicial, que tu vai fazer nele. É o investimento agora de inicial de eu pagar o escritório, assim como eu estava contando para vocês, não foi um investimento inicial construir um estúdio. Só que a partir do momento em que houve a necessidade de aumentar as gravações, de ter conforto para mexer com a minha agenda, né, para facilitar tudo para mim, só que no início eu não posso querer que eu já inicie tudo com facilidade. Né? Até porque eu tenho que testar para ver se vai funcionar. Se eu errar em alguma coisa, eu tenho que corrigir para alcançar a resposta. Quando eu alcançar, aí eu vou investindo mais. Aí eu vou investir numa estrutura de estúdio que me dê conforto de gravar, de agendar meu horário e isso não ser um problema. Porque, por exemplo, agora se eu vou ter um cliente para agendar, para pagar, para marcar, e ele vai no dia de vocês. Que vocês falarem, olha, agenda dia tal. Não precisa se desesperar. Eu sei que nessa hora vocês ficam meio desesperados. Mas se ele não quiser esse dia, quiser outro, e aí eu não tenho uma sala própria. Gente, calma. Calma. E vocês vão conseguir conversar com ele e falar, olha, eu tenho esse dia na agenda. Existe um modo de fazer isso. Até porque tu vai pedir documentos para ele. Então isso vai justificar a data. Eles vão estar emergentes, mas vocês vão aprender a acalmar ele. Acalmou ele, vai marcar na data que tu indicou. E explicar que não vai ter prejuízo a ele. Essa ansiedade, vocês vão aprender a gerir a ansiedade deles e marcar no dia que vocês querem. E isso é um aprendizado. Eu sei que inicialmente vocês ficam nervosos por causa disso. Mas eu estou te falando aqui, tu vai conseguir marcar nesse dia, então tu vai poder utilizar um coworking, tu vai poder utilizar um lugar confortável, tu vai poder utilizar a tua casa. Ele não vai ter problema com isso, porque são clientes que ganham abaixo de 10 mil reais em regra. Então ele não tá esperando uma superestrutura. E uma superestrutura às vezes assusta ele. Porque ele vai falar, caramba. Sabe quando tu entra num lugar que tipo, meu Deus, cara, vou sair daqui, porque senão vão levar minhas coisas, entendeu? Esse tipo de impacto está dentro da gente. Então nem sempre é isso. Existem os requisitos e os fundamentos para cada coisa. Então esse ralo aqui que a gente coloca, é o que a gente coloca lá no Start, a gente vai construir tudo, lá no Start que eu digo é quando a gente tem um evento do Start trabalhista, a gente sempre, né, fala sobre o mínimo produto viável, como construir, porque até se tu tem uma estrutura já, eu já tenho uma estrutura, mas eu não vou ficar vou aumentar a minha área, minha abrangência, e aí a estrutura já está inchada, eu não preciso sair alugando outro lugar, ou então eu não preciso bagunçar isso aqui, né? Eu posso explorar o mínimo produto viável quando eu conseguir, deixa que porque é natural, você tem que entender que o trabalho de vocês tem que pagar o escritório de vocês. Além de pagar o escritório de vocês, ele tem que pagar as contas, os investimentos futuros, ele tem que pagar vocês, a vida particular, que é diferente da vida empresarial daquele negócio. O escritório da gente, eu já falei isso em outra aula também, ele é distingue, ele está lá estável, está sem problema. Isso é diferente do particular. Por quê? O particular pode ser acarretado por uma doença hoje, e isso me deixar aí, ó. Deus me livre. Vou bater aqui na madeira. Mas a grande questão esse particular, ele pode ser influenciado por outras coisas, mas o escritório tem que continuar, ele vai ficar organizado. Eu não vou lá mexer nele por conta disso, entendeu? Porque se eu mexer nos frutos, vai impactar tudo. Aí quebra o escritório, quebra eu. Não pode. Então, esse particular está distinto. E aí tu vai procurar esses ralos para ver, é necessário isso para que esse escritório esteja funcionando? Não. Então ele é um ralo. Mas eu posso deixar esse ralo lá porque eu quero deixar? Pode. Por quê? Existem as análises objetivas e subjetivas, como eu falei para vocês. Quais são as análises objetivas? Meu cliente precisa? Precisa. Então eu preciso do ponto físico. Precisa? Não precisa. E, de novo, não é exercício de imaginação. Eu acho que ele precisa. Eu pergunto e vejo se ele precisa mesmo. Entendeu? Eu tenho que saber. Porque dependendo da função, vai mudar. Dependendo do público, vai mudar. Aí tá, não precisa. Beleza. Então, objetivamente, não precisa. Mas, subjetivamente, eu sou uma pessoa que eu quero um escritório, eu imaginei ele, né? Eu imaginei ele, eu pensei nele. Eu quero poder trabalhar lá. Eu vou para lá.
Então, quando eu vou investir, eu não vou investir logo no início. Eu vou investir no momento que eu já tiver estruturado, meu escritório estiver me pagando, aí eu vou lá. Porque o negócio tem que pagar. Né? O investimento inicial é para o negócio funcionar. Mas fora isso, não vou sair já tentando antecipar o que futuramente ele será, ele vai ser. Mas tem que esperar o termo para acontecer. Não posso antecipar, eu sei que eu vou conseguir, então já vou logo gastar. Se tiver dinheiro para torrar, beleza, mas mesmo que tenha, eu aconselho a não fazer isso. Deixa estruturar, guarda para outra coisa aí, tá? Para estudar, vai estudar. Vai ter um lazer aí, descansar? Não vai fazer isso, deixa o seu escritório te pagar, tá? E essa é a diferença entre custo e investimento. Essa análise objetiva e subjetiva. Tu pode ter um escritório, montar ele como tu quiser? Pode, faz como tu quiser. Mas ele tem que estar dentro do lucro e não dentro daquele valor de investimento. Porque o lucro ele vem depois de pagar todas as custas, todo o necessário, internet, luz, computador. Né? Tem que ter um computador legal, porque é o computador que tu vai utilizar, vai trabalhar, um HD, uma impressora para tirar a procuração, contrato de honorários. Mas precisa da impressora logo inicialmente? Não, tu pode imprimir antecipadamente em outro lugar e levar. Depois tu compra a impressora. Foi uma das primeiras coisas que eu comprei, foi a impressora, mas porque era contínua ali. Mas a grande questão é essa, tu vai montando a tua estrutura para que ninguém vai poder te tirar mais isso depois que tu construir. Porque tu aprendeu a construir com o mínimo produto viável, sem a necessidade de um negócio grande, tu vai construir qualquer negócio, qualquer assim, estrutura que tu quiser posteriormente, tu vai aprender a construir. Porque tu já construiu, já sabe partir de um lugar mais enxuto. Então é importante partir de um lugar mais enxuto até para tu aprender, para tu ver o negócio funcionando dentro de uma margem que, se tiver um erro, não te prejudique tanto, tá? Não vai te levar para o risco da ruína. Então essa análise subjetiva e objetiva vai determinar quando vai ser o momento de eu investir no escritório. Pode ser na fase inicial, pode ser numa fase posterior. Em fase inicial, se for uma necessidade do negócio. Fase posterior, se for. E olha só, necessidade não é só porque meu público falou. Ah, eu quero ponto físico, eu preciso. Eu gosto de ser atendido no escritório. Beleza. Mas eu tenho um número de clientes suficiente para ter um escritório próprio, para ter que alugar, porque se ele precisa de um lugar para ir, mas é um número pequeno, eu posso agendar para lugares em que eu vou poder atender ele de forma confortável. É isso que ele precisa. Ele não está falando, quando ele fala assim, eu preciso de um atendimento presencial. Ele não está falando, isso não se confunde com, eu quero que tu tenha uma... Olha só o que vocês escutam, né? Ele precisa de um atendimento presencial, vocês escutam assim, tendenciosamente. Ele precisa de um escritório com a minha logo, minha paleta, LED, ar-condicionado, tem que ser próprio, tem que estar meu nome gigantesco, tem que ter espelho, tem que ter café. É isso que vocês escutam. E ele só falou, não, preciso de lugar para ser atendido presencialmente, porque eu quero falar presencialmente. Mas ele não disse como isso daí tudo que tu leu. Entendeu? Então essa leitura não precisa no início, quando eu preciso de atendimento presencial, mas não é uma quantidade de clientes muito grande. Quando for muito grande e eu querer mexer na minha agenda para aumentar a produtividade de trabalho, porque eu preciso, né, fazer ação, fazer isso aqui, marca aqui, não deu para marcar hoje, vou agendar para amanhã, remonto a atividade para cá. Por isso que o estudo se fez necessário depois, agora que eu já preciso organizar minha agenda de forma mais flexível. Mas no início a flexibilidade é grande porque a quantidade de clientes é pequena e eu posso agendar em outro lugar. Então a análise de custo e investimento, ela vai fazer isso. É um custo inicial necessário, é um investimento que eu estou fazendo, ou nenhum dos dois eu vou pegar um lucro aqui para gastar porque é eu que quero, acabou. É igual eu quero comprar um carro aqui, eu vou lá e compro a coisa do carro. Precisa do carro, não precisa, mas eu quero o carro. E eu posso, porque está dentro da minha margem já de lucro, já tenho a organização financeira, uma educação financeira para entender que da onde eu estou tirando. Agora, se eu quero um carro e crio como necessidade um carro e tu nem sai daqui para fazer diligência, a advocacia trabalhista de diligência pelo computador, por que tu está pegando o carro? Porque advogado tem que ter carro. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Então, para que estrutura física, se tu não tem uma quantidade de clientes em relação a isso? Aí não aparece os clientes, pronto, ferrou. Só teve custo desnecessário. Investimento é aquilo que tem completa relação direta. Porque o pessoal adora transformar custo em investimento. Isso aqui é um investimento. Me conta aí a métrica, como é? Quanto tu vai investir, quanto tu espera retornar? O mínimo sobre investimento é isso. Eu vou investir tanto para retornar tanto no prazo tanto. E aí se tu ficar fantasiando isso aí, tu vai te prejudicar. Não faz isso, tá? Então, ponto físico depende de todas essas análises. E é muito necessário, por quê? Diminuiu o custo, gente, aumentou o retorno. Por isso que é importante
falar sobre isso, discutir sobre isso, entender que a advocacia é plurima, entender que tu pode construir teu negócio inicialmente sem precisar sair investindo no mundo de fundos de coisas às vezes que vocês nem têm. Arriscando o fato de, eu tenho 50 mil, vou gastar 50 mil. Não, gasta 10. Gasta 10, gasta 5. Não tem nada disso. Então pega um processo. Quando do retorno, estuda para aprender a construir mais processos, né? Dentro de uma área que não te ingesse. Exemplo, a gente. É proposital a gente ter escolhido esse nicho. Tudo disso é proposital. Nada vem aleatório. Mas a gente tem que trazer esses fundamentos para vocês aprenderem a dizer não e não se prejudicarem. Porque muitas das vezes é tanta coisa, é tanta fake news sobre o que é advocacia, porque tentam travestir ela de um personagem, que acaba prejudicando vocês quando vocês não invadem isso para discutir de forma verdadeira. Então vocês têm que entender, vocês vão conseguir entregar resultado que é o que vai mudar para vocês. Tenho certeza absoluta. Eu tenho um texto que eu botei lá no Instagram. Mano, lá no Instagram a gente colocou como era nosso escritório quando a gente começou a advogar, eu e o Salomão como sócio, né? A estrutura que a gente tinha foi suficiente para entregar resultados para nossos clientes indicam a gente pelo resultado que a gente entregou. E construir esse resultado, basta que tu já está construindo, está aqui, está estudando. Daqui a pouco tu vai conseguir entregar, acabou. Né? Participa dos eventos, assiste as aulas, faz uma maratona aí, que tu vai ver que tu vai entregar. Eu tenho certeza que tu tem essa capacidade. Tem a capacidade de atuar em todas as áreas, de fazer esforços que às vezes eu falo assim, eu não faria essa parada aí, mas a advocacia faz, ela se engaja, porque ela tem dentro dela esse sacerdócio, sabe, de entrega, de ajudar pessoas. Então, por vocês terem isso, às vezes vocês colocam umas coisas sem pensar, porque vocês querem ajudar, eu quero ajudar. E a gente tem que pensar, porque a gente tem que profissionalizar isso para que vocês possam ajudar mais pessoas. Porque profissionalizando, tu te torna mais sólido, vai ficar aqui mais tempo, vai ajudar mais gente e vai poder alcançar mais pessoas quando tu souber como estruturar e reinvestir, né? Não vai perder, não vai sair da advocacia, vai continuar. E isso é muito bom. Então, ponto físico vai depender da necessidade do teu cliente, quantos clientes são e em que momento tu vai investir no ponto físico vai depender em relação a se isso é subjetivo ou objetivo. É uma necessidade, então posteriormente eu vou colocar um escritório como próprio. Não é uma necessidade, então só vou colocar quando eu já tiver construído, tiver tudo solidificado e eu tiver valor para gastar com o meu conforto de trabalho. É importante o conforto de trabalho, mas não quero partir sempre da zona de conforto. Né? Obviamente que a zona de conforto é um lugar que tu tem que alcançar para ti, porque ninguém, já falei isso aqui várias vezes, o ser humano é frágil, meu parceiro. O ser humano ele só viveu mais tempo depois que ele aprendeu a construir casa, colocar a comida dele ali, organizada, né? Fez fazenda, então ele teve que se proteger da vida, né? da natureza, dos animais, dos predadores, ele tem que se proteger de doença, teve que ter saneamento básico, senão o cara morre. Porque não tem. Então a zona de conforto é um lugar que tu tem que estar. Tá? Não é para ficar, eu tenho que ser. A zona de conforto é algo, desconforto, é um momento temporário que tu tem um objetivo, é um investimento ali para trazer um objetivo, mas para te levar para um lugar confortável. Não vamos estar nessa pilha aí não de ficar se colocando em lugar desconfortável. Vamos colocar em risco. Não. Coloque em risco quando tiver um investimento, um retorno possível, senão não vai fazer isso contigo. Desnecessário. E aí, posteriormente, tu vai colocar de forma subjetiva se tu precisa, se é uma característica tua, tu não gosta de trabalhar de casa, não produz, precisa de um lugar para ir, vai procurando um lugar para ir e depois, se for necessário um escritório próprio, faz, mas da maneira correta, não trocando os pés pela mão, colocando a carroça na frente do boi. É esse tipo de coisa que a gente está analisando aqui. Então, advocacia sem ponto físico, completamente possível. Hoje em dia, então, para a área trabalhista, isso já é uma realidade e vocês conseguem construir uma advocacia assim, mas o ponto físico também não está abandonado, vocês podem utilizar dependendo da área e dependendo até se não for necessário para ti mesmo, porque tu pensou, então já pode ficar feliz que tu vai construir aquilo que tu queria da forma como tu queria. Só precisa fazer isso na ordem correta, porque aqui a ordem dos fatores já altera o resultado, pode te prejudicar, pode te tirar do jogo ou então atrasar, tirar do jogo temporariamente, mas tu vai conseguir voltar também. Acredito nisso, porque como eu disse para vocês aqui, dá para partir de vários locais diferentes, mas é bom que seja o quanto antes. Vencer é importante. Então a gente está aqui para ajudar vocês a vencerem, porque a gente sabe que o resultado positivo ele contribui para dar gás e motivação em vocês continuarem. Então, muito obrigado, Advocacia Sem Pontos Físicos. Se ficou alguma dúvida, conta pra gente. Se já tinha visto isso, né, já tinha analisado, ou então estava deixando de atuar por conta de não ter ponto físico,
por não ter a estrutura que queria, calma, vai lá, vai construir, deixa o valor chegar. É o que eu falei em relação a Jéssica, esqueci de mencionar sobre ela aqui, mas ela colocou lá, eu falei, bora, coloca aí, quanto é? Precisa de um ar-condicionado, a cadeira, qual é a cadeira que tu quer? Coloca o valor aí, coloca o valor da mesa, impressora, quadro, tinta, material de construção, tudo vai colocando aí. Ah, precisa de um negócio de água. Água precisa, tem que ter água lá no escritório. Então, negócio para botar água. É filtro, como é que vai ser? Vai botando o valor, vê quanto dá e ganha esse dinheiro. Porque aí quem pagou esse escritório? O trabalho dela, olha que lindo, a tua própria advocacia te pagou. Pagou o teu negócio. E tem que ser assim, todos os negócios são assim. Só que tem pessoas que investem antes, sabendo que vai retornar depois. Pra gente não precisa, pode partir de um lugar mais enxuto e sair construindo devagar. Porque, como eu mostrei para vocês, uma quantidade pequena de clientes, vocês podem agendar e já ter um retorno bastante relevante, né, para construir com calma, para construir devagar. Então dá para alcançar essa estabilidade profissional sem colocar a corda no pescoço. Ótimo, tá? Então um abraço, comentem aí se vocês já fazem isso, já tinham visualizado, já estavam trabalhando dessa forma, né? Tem muita gente aí que foi beneficiado por essa advocacia digital, já trabalha dessa forma, trabalha de casa. Isso vai muito das características da pessoa, dos valores, como ela quer viver a vida dela. E eu espero que a vida de vocês seja muito boa e principalmente a gente ajude a impulsionar, a acelerar ou então a te manter consciente que está no caminho certo. Um abraço, até a próxima.